Nesse vídeo a gente vai falar sobre mais uma das distorções que os criacionistas fazem quando o assunto é evolução, história da evolução ou até mesmo a história do Darwin. Uma das falácias, uma das besteiras aí ditas por criacionistas mais recentes, não que ela seja recente de fato, mas ela ressurgiu aí nos últimos meses, é a ideia de que Darwin teria dito que ursos nadando de boca aberta, ele teria se transformado em baleias. Essa afirmação ela parece até uma afirmação um pouco estranha e até mesmo ridícula, né? Se a gente ouvir ela de forma totalmente descontextualizada. Mas a questão é a seguinte, Darwin realmente escreveu ou disse isso? Bem, algo um pouco parecido com isso foi escrito por Darwin na primeira edição do Origem das Espécies, publicado em 1859. E a versão original, aqui traduzida em português, ela dizia o seguinte: na América do Norte, o urso negro foi visto por Rinne nadando por horas com a boca aberta, capturando insetos na água como uma baleia. Mesmo em um caso tão extremo como este, se o suprimento de insetos fosse constante e se competidores mais bem adaptados já não existissem no país, não vejo dificuldade em uma raça de ursos se tornar, por seleção natural, cada vez mais aquática em sua estrutura e hábitos, com bocas cada vez maiores, até que uma criatura tão monstruosa quanto uma baleia fosse produzida. Então essas foram as palavras originais de Charles Darwin, aqui obviamente uma tradução para o português. Então de fato isso foi escrito, só que o que os criacionistas dizem é que Darwin havia dito que baleias, ou melhor dizendo, ursos teriam se transformado em baleias pelo simples fato de nadarem com a boca aberta. E isso obviamente não é verdade. Quando a gente lê essa versão original da Origem das Espécies, todo o contexto, na verdade a gente vai perceber que o Darwin só estava dando um exemplo hipotético de como mudanças de hábitos podem levar à transformação dos organismos, podem gerar a evolução. Então, basicamente, o que essa passagem está dizendo é isso. Darwin ele nunca sugeriu uma hipótese de parentesco evolutivo, de fato, entre ursos e baleias, de modo que ursos teriam dado origem a baleias. Isso ele nunca disse e não foi isso que a gente leu aqui na passagem. Só que com a publicação da Origem das Espécies, isso desde a época lá em 1859, Darwin ele sofreu com muitos ataques, com muita gozação, por conta dessa passagem. E de fato, na época muitos naturalistas, pessoas que inclusive eram opositoras às suas ideias de evolução, até porque muitos eram criacionistas, se opuseram a essa ideia e pegaram bastante no pé do Darwin, ridicularizando as ideias de Darwin por conta dessa passagem. E um dos nomes mais conhecidos que fez parte de todo esse papel de ridicularizar, especialmente essa passagem do Darwin, foi o anatomista inglês, o Richard Owen. Há um texto do Richard Owen, se não me engano, publicado em 1860, em que ele vai fazendo uma crítica ponto a ponto a algumas ideias do Darwin, e ele menciona, inclusive nesse texto dele, essa passagem e aproveita ali para dar mais algumas espetadas. O interessante é que o Richard Owen também nesse mesmo texto, ele cita essa passagem do Darwin fazendo uma comparação com a ideia de transmutação vista, por exemplo, em Lamarck e até mesmo a ideia de degeneração vista em Buffon. E o Richard Owen, ele diz que embora o Darwin negasse muitas vezes que as ideias de transmutação de Lamarck não tinha muito a ver com as ideias dele, o Richard Owen ele acaba dizendo aqui nesse texto que essa ideia, a leitura desse trecho acaba aproximando muitas ideias do Darwin com a de Lamarck, de transmutação de uma forma grosseira. Inclusive, ele até diz que nos escritos de Lamarck não se encontra uma passagem tão grosseira quanto essa que Darwin havia escrito. E ele diz ainda que, inclusive, o próprio Buffon provavelmente teria acolhido essa passagem como uma ideia que estaria de acordo com as ideias de mudança, de transmutação ou ideia de degeneração que o próprio Buffon defendia. Embora o Ernst Mayr, por exemplo, diga que o Buffon não era um evolucionista de fato, mas ele defendia alguma coisa relacionada à ideia de degeneração das espécies ou algo assim. Bom, o fato é que o Owen não foi o único, então, de fato, o Darwin ele teve essa passagem retirada de contexto por muitos naturalistas da época e foi ridicularizado por isso. As pessoas acabaram entendendo que Darwin realmente estava sugerindo que baleias teriam dado origem
ou melhor dizendo, ursos teriam dado origem às baleias, né? E Darwin ele se defendeu em várias ocasiões dizendo que não foi isso, que as pessoas entenderam mal aquela passagem e que havia sido, inclusive, feito isso de forma desonesta, né? E proposital, né? Numa carta de Darwin em resposta a um botânico, né? Um botânico, se eu não me engano, irlandês, chamado de William Harvey. O Darwin ele faz menção novamente a essa passagem dele, essa ridicularização, porque o Harvey, acho que numa outra carta anterior, tinha falado para o Darwin, né, sobre essa passagem e estava ali, inclusive, tirando sarro também. E aí o Darwin, nessa carta, ele demonstra uma certa indignação, dizendo, olha, na verdade aqui as pessoas interpretaram mal e fizeram isso para ridicularizar a minha ideia e distorceram a minha ideia de fato, né? Então o Darwin ele se defende ali nessa carta. Todas essas cartas, né, esses trechos eu vou deixar para vocês aqui no link desse vídeo, ou num site que vocês podem acessar essas cartas, né, que foram transcritas ali para documentos na internet, onde a gente pode ver nessa conversa tanto do Darwin com o Harvey e também algumas cartas ainda de 1859, se não me engano, ou 1860, do Darwin, se correspondendo também com o Charles Lyell, que era um geólogo amigo dele. E nessas correspondências, o Lyell também faz uma sugestão para o Darwin de suprimir totalmente essa passagem nas próximas edições, né, que seriam publicadas. E o Darwin ele vai suprimindo aos poucos então essa passagem, a partir da segunda edição ele já faz uma remoção de um trecho, onde não deixa dúvidas, né, que ele não está sugerindo que baleias ou ursos teriam se transformado em baleias, mas ele mantém ainda ali alguma parte do seu trecho, né, do seu texto original. Bom, e o fato é que a partir das outras edições, terceira, quarta, quinta edição, o Darwin continua fazendo então algumas modificações, suprimindo uma coisa ali, outra ali, e até que na última edição, que foi a sexta edição, realmente essa passagem já não é mais encontrada. Ele remove ela totalmente. E a sexta edição me parece que foi a última edição do seu livro. Essa passagem ela estava originalmente no capítulo 6 do livro do Darwin. Bom, a moral da história é a seguinte: Darwin não fez sugestão alguma, né, não quis com isso dizer que os ursos teriam de fato transformados em baleias, mas apenas ele usou isso como um exemplo hipotético de uma observação da natureza, de que os ursos, num determinado local, estavam mudando seus hábitos, comparado com outros de espécimes próximas e etc. E aí essas mudanças, o Darwin imaginou que poderia então levar a mudanças de hábitos a ponto de animais como ursos se transformarem em criaturas tão diferentes e tão modificadas para viver num habitat aquático, né, como um lago, por exemplo, um rio, etc., assim como aconteceu na história das baleias. Então, basicamente, esse era o ponto que o Darwin estava querendo colocar. Bom, gente, então é isso que eu gostaria de trazer para vocês, espero que tenha ficado claro. Então, Darwin não fez nenhuma sugestão de que ursos teriam virado baleias, mas apenas usou como um exemplo hipotético, um exemplo didático para falar sobre mudanças de hábitos que poderiam, então, gerar transformações nos organismos ao longo do tempo. Basicamente é isso. Tá certo? Então, muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e nos vemos na próxima.